Boa noite, gente. Ei. Boa noite, pessoal. Dá uma olhadinha assim, olha quanta gente tem aqui hoje. Dá uma olhadinha lá para trás, assim, ó. Que bênção de Deus, né? Meu coração se alegra. Houve um tempo em que éramos alguns aqui na frente, mais uns 10 sentados. E a gente pedia para Deus, para nos ensinar, nos ajudar a conduzir um povo que nem existia. Para nos ensinar como fazer um grupo de oração, né? Nós começamos literalmente do zero. Poder estar aqui na frente e ver tanta gente, de fato, até mexe com a gente, né? Emociona. Boa noite. Vamos começar fazendo uma pequena oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A gente está tão acostumado a ficar ali naquele quadradinho ali. Raramente a gente vem aqui rezar, mas pregar é raro isso acontecer. Mas eis-me aqui, eis-nos aqui. Hoje nós vamos abordar um assunto, como a Bruna bem disse, um assunto muito importante na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada de conversão. Esta pregação, ela tem um tom diferente, ela tem um jeito diferente. Ela foge um pouco das pregações que nós estamos acostumados. Não é uma pregação cheia de muitas emoções, né? Mas é uma pregação mais formativa, digamos assim, né? A gente vai trazer um pouco de um conteúdo específico aqui para vocês. Então eu peço que vocês se mantenham acordados. Eu não sei quem que é sanguíneo aqui, que gosta de uma emoção. O Rodrigão é sanguinal, que gosta de uma emoção. Talvez você sinta um pouco de sono. Não vai porque tem uma sanguínea aqui na frente. Não então sei se vocês gostam de sono. estudar um pouco. Mas chacoalhe aí e se mantenham acordados, amém? Gente, enquanto a Bruna rezava, ela falava assim, né, sobre o conhecimento. E a gente rezou com a música. E na verdade, o conhecimento, é Ele que nos liberta. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu participo de a gente sempre aprende, mas quando o conhecimento ele é profundo, às vezes, na maioria das vezes, a gente não precisa de uma emoção, de um sentimento. O conhecimento ele é tão profundo que ele toca o nosso coração a ponto de você sentir, né, e ser transformado. Senhor Jesus, olha como Deus faz. Então, tocar no conhecimento das coisas de Deus é libertador, justamente porque o conhecimento das coisas de Deus é carregado de muita verdade. É a única verdade. Então, uma vez que nós, criaturas, nós temos acesso ao conhecimento, aquilo que vem do céu, aquilo que vem de Deus, a nossa tendência é nos converter e nos transformar. Então, para mim, esse assunto é muito disso. Conhece-te, aceita-te e supera-te. E falando um pouco sobre o conhecer, para quem esteve no acampamento de casais, foi falado bastante sobre a importância do conhecer, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Quem estava lá no acampamento ouviu isso. A gente só ama aquilo que a gente conhece. E hoje a gente trouxe um tema para nos conhecer a nós mesmos e conhecer os demais, as pessoas que estão ao nosso redor. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre temperamentos. A gente fez questão de colocar alguns slides aqui para facilitar na visualização. Antes da gente entrar, é importante nesse assunto, né, nessa questão de temperamento, é importante a gente quebrar primeiro alguns mitos e tentar responder a maioria das perguntas a respeito desse tema. Então, uma primeira pergunta:
o que é o estudo dos temperamentos? O estudo dos temperamentos, ele é um estudo, claro, que... Deu um branco. É o estudo que estuda alguns aspectos da nossa personalidade. Resumidamente é isso. Ele estuda alguns aspectos da nossa personalidade. Ele estuda toda a nossa personalidade? Ele vai resumir, ele vai responder toda a nossa personalidade? Não. Ele estuda uma parte da nossa personalidade, principalmente a respeito da nossa introversão ou extroversão. Esses 3 pontos são importantes: introversão e extroversão. O outro aspecto, a respeito da nossa reação diante de algumas circunstâncias e do quanto dura os sentimentos em nós. Segunda pergunta: qual é a origem do estudo dos temperamentos? É difícil trazer uma informação precisa exatamente de quando foi iniciado esse estudo, mas dizem que 350 anos antes de Cristo, um médico cientista chamado Hipócrates iniciou nesse estudo. Aí, com o passar do tempo, muitos cientistas, muitos psicólogos e muitos padres vieram, durante todo esse tempo, desenvolvendo e aprofundando esse tema, até chegar no que hoje a gente entende sobre os temperamentos. Temperamento tem alguma coisa relacionada com horóscopo e signos? Importante a gente já quebrar esse mito desde o começo. Não. Horóscopo e signo não tem nada a ver com o temperamento. Horóscopo e signo é totalmente contrário à nossa fé católica. Se você não sabe, é totalmente contrário à nossa fé católica. Nós não temos signos. Não temos signo. Nós temos temperamento. Signo, a ideia deles é baseada na astrologia. Temperamento é baseado no nosso comportamento, baseado naquilo que Deus nos deu na nossa personalidade. Amém? O estudo dos temperamentos é aceito pela igreja? Sim, o estudo dos temperamentos é aceito pela igreja. Inclusive, durante todo esse tempo, muitos, como eu disse, muitos padres foram responsáveis pelo aprofundamento e pelo desenvolvimento desse estudo, desse assunto. Então, sim, os temperamentos são aceitos pela igreja. Quantos temperamentos uma pessoa tem? É importante a gente esclarecer isso, porque as pessoas confundem muito. Ah, eu sou melancólico com sabor sanguíneo, eu sou melancólico com sabor colérico. Não existe isso. Não existe. Existe apenas um temperamento predominante em nós. É claro que o temperamento, como eu disse, ele vai analisar, ele vai estudar uma parte da personalidade. Nós não nos resumimos apenas em temperamento. A nossa personalidade é muito vasta. Então, assim, tem a nossa educação, tem a nossa formação, a educação que os nossos pais nos deram. Mas, temperamento, existe um só predominante em cada um de nós. Uma pessoa pode mudar de temperamento. Eu vou lutar aqui para eu mudar. Eu sou melancólico, e de fato eu sou melancólico. Tem como eu me tornar um sanguíneo, que é totalmente o oposto? Não tem como. Deus nos fez assim, e é assim que nós vamos morrer. Porém, é possível, apesar de não conseguirmos mudar o nosso temperamento, é possível moldá-los. Isso é importante também. Temperamento define o que somos, e principalmente para nós aqui de igreja, que a gente gosta desse assunto. É muito fácil e muito comum a gente falar, porque é sanguíneo.
Ah, porque é melancólico, olha lá, o colérico lá, tinha que ser, né? Não podemos cair nessa de definir, de rotular a nós mesmos com os nossos temperamentos. Sim, nós temos eles, existe uma tendência, sim, forte para tudo aquilo que ele nos puxa, mas ele não nos define, como pessoas. Por que estudar os temperamentos? Quando a gente compreende quem a gente fica muito mais fácil a gente se aceitar, tomar posse de quem a gente é, do que Deus fez, mas principalmente se abrir para aquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. Como o Vitor falou, né? O temperamento, ele não pode nos definir, mas à medida com que a gente entende o nosso temperamento e a gente se abre para que o Espírito Santo, ele faça, nós vamos nos santificando nessa caminhada. E além disso, é muito importante a gente também compreender os temperamentos para que a gente não julgue o outro. Inclusive a gente viveu isso muito agora no acampamento de casais, porque o seu marido, a sua esposa, seu cônjuge, é a pessoa que você mais convive, então é muito fácil. A gente tem muito problema de relacionamento, é ou não é? Não é, gente? 3 dias para ficar falando disso, porque de fato é. Então quando a gente compreende que o outro é assim, que Deus fez o outro assim, ele não tem culpa, entendeu? Fica muito mais fácil, e a gente julga menos, entende mais, agrega mais e vive melhor. Falei isso? Você acha que eu expliquei bem? Sim, essa questão de não nos definir, de não julgar aquilo que nós somos e o outro que está do nosso lado. Eu costumo dizer que temperamento, ninguém é escravo do temperamento. Existe sim, como eu disse, a tendência, mas ninguém é escravo do temperamento. A gente não pode confundir o temperamento com putz, eu estou automaticamente fadado a esse comportamento. Não, Deus não nos tira o livre-arbítrio quando a gente fala de temperamento. Nós continuamos sendo totalmente livres. Como identificar os temperamentos? Falei um pouquinho na primeira pergunta, mas como se identifica os nossos temperamentos? Olhando para aqueles mesmos 3 pontos: introversão versus extroversão, o tempo de reação diante de uma circunstância, diante de uma situação, e a duração dos nossos sentimentos diante daquelas mesmas situações e circunstâncias. Então, por exemplo, o colérico, já vamos agora começar a entrar em cada um dos temperamentos. E assim, com boa sanguínea que sou, vocês vão perceber que o Vitor conhece, tem esse conhecimento, essa intelecção, e eu, sou mais do povo aqui, e eu vou puxando para isso. Quando a gente começa a ouvir falar dos temperamentos, não é fácil. Eu que sou uma sanguínea, não é fácil, vocês vão entender isso. Porque você começa a se enxergar, você fala, putz, vem a parte que é ruim em mim, E o sanguíneo, ele é vaidosão. Olha, eu já atropelando. O sanguíneo é vaidoso, então assim, começa a falar dos pontos negativos, ruins, não é legal. Mas é muito importante que você se abra nessa noite para se olhar. Porque inclusive o processo de cura, é aí que ele começa. Não tem como a gente curar algo que talvez o seu temperamento, por não ter conhecimento, ele está te afastando daquilo que é a vontade de Deus para a tua vida. Só que por não ter a clareza, por não ter essa clara verdade, a tua tendência é deixar o teu temperamento te levar. Então eu preciso me conhecer para que eu me aceite, para que eu supere e para que eu me cure. Então isso é muito importante. Então se abra, tá? Agora, não seja, não torce o nariz não, será que eu sou assim? Não seja orgulhoso nem orgulhosa. Amém. Voltando para a identificação dos temperamentos. Introversão versus extroversão. Quais são os temperamentos introvertidos? Quem usa chutar? Melancólico e fleumático.
Os melancólicos e os fleumáticos, eles são naturalmente introvertidos. Em contrapartida, os sanguíneos e os coléricos são naturalmente extrovertidos. Colérico, a gente aprendeu que o colérico é extrovertido. Com relação ao tempo de reação do colérico, é uma reação rápida, enérgica ou uma reação lenta? Rápida. E com relação à duração dos sentimentos do colérico, o colérico guarda, esse sentimento dura por mais tempo no colérico ou passa mais rápido? Guarda. Então o colérico é aquele extrovertido que tem uma resposta rápida, pronta, sempre na ponta da língua. E em contrapartida, esse sentimento, ele vai durar mais tempo dentro dele. Essa resposta rápida é bem assim mesmo. Um colérico é uma pessoa que não vai medir palavras, vai falar. É porque aí se você não gostou, o problema é seu. O colérico é bem assim, ele é bem direto, reto, claro, não tem muito filtro, né? Resposta é muito rápida. Próximo, melancólico. Melancólico, como dito, é um temperamento naturalmente puxado para a introversão. O tempo de reação do melancólico é lento. O melancólico não vai responder na hora, como o colérico, né, com aquela energia do colérico, com aquela impetuosidade do colérico. O melancólico, ele vai escutar, aí ele vai refletir 3 meses para dar uma resposta, né? Quando ele for convidado para fazer uma pregação aqui, é que agora não tem muito por onde correr, mas ele vai pensar 3 meses, ele vai se preparar 3 meses para ir, vai sofrer durante 3 meses para dar o sim dele. Então o tempo de reação do melancólico é lento. E a duração dos sentimentos do melancólico, assim como é no colérico, também é muito lento. E essa, na realidade, a grande diferença do colérico para o melancólico, porque os dois eles sentem muito e eles se revoltam muito por dentro, eles se remoem muito por dentro. A grande diferença é no tempo da reação. O colérico está pronto para responder na hora, se preciso for até para agredir, assim, entre aspas. O melancólico não. O melancólico vai demorar para responder, o melancólico vai ser um pouquinho mais calmo, mas por dentro o melancólico vai estar se moendo, sofrendo. Eu sou melancólico, eu costumo dizer que esse temperamento é o temperamento do sofredor. Nós melancólicos somos sofredores. Eu sou corintiano e melancólico. Então você imagina o nível de sofrimento. Próximo, sanguíneo. Acho que a sanguíneo aqui pode falar. O sanguíneo, ele é extrovertido. Por mais que a gente tenta, né, ser mais contido, é mais forte que a gente. A gente é extrovertido. O tempo de reação também é rápido. É rápido. Então, não tem filtro às vezes, né? Já vai direto. Fala, muito falante, tem uma necessidade de falar. Nem pensa, já está falando. Fala, por que falou isso? Por que quer falar? E a duração dos sentimentos também não é uma duração profunda. O sanguíneo, ele é mais superficial, né? Ele não guarda. Então ele não guarda rancor, não guarda raiva. Tá tudo bem, já resolveu aqui, já foi. Então essas são as características do sanguíneo. Quem aqui se acha sanguíneo? Levanta a mão. Quem aqui se acha colérico? A gente acabou nem fazendo essa pergunta. Melancólico? Tem bastante melancólico, hein? Sofredores. E o último temperamento, o fleumático. Fleumático também, assim como o melancólico, ele é puxado, né? Ele é propenso à introversão. A resposta do fleumático, ela também é uma resposta lenta. O fleumático é aquele
paz e amor, sossego. Eu não sei se você conhece, sabe aquela pessoa sossegada? Eu conheço. Você olha, ela, parece que ela está até um pouco apática, assim. Será que está viva? Tô brincando. Esse é o fleumático. Resposta lenta, só que a duração dos sentimentos também é lenta. Então, raramente o fleumático vai guardar um rancor, uma mágoa durante muito tempo. A duração do sentimento do fleumático é lenta. Lenta, acabei de falar. Quem se identifica com o temperamento fleumático? O fleumático é mais harmonioso. São poucos. E vamos lá para a gente se aprofundar um pouquinho mais em cada um. A gente vai começar falando sobre o colérico. A pessoa colérica, ela é uma pessoa prática, é uma pessoa objetiva, é uma pessoa direta, é uma pessoa enérgica, é uma pessoa que a energia impulsiona, é uma tendência de querer, eu quero mover o mundo, eu quero impulsionar o mundo, eu quero fazer, eu quero acontecer. Eles são do fazer, da execução. Então eles são muito executores, eles querem levar todo mundo a fazer. E muito determinados. Muito. Os coléricos, assim, se ele põe uma coisa na cabeça, e o colérico gosta de missão. Missão dada é missão cumprida para ele. Eles vão até o fim, com muita determinação, para conseguir cumprir aquilo que eles se propõem a fazer. Um colérico dentro de uma comunidade, é interessante a gente analisar isso. Um colérico dentro de uma comunidade é a pessoa que vai falar: o que tem para fazer? O que tem aqui? O que eu preciso? O que eu posso fazer para ajudar? Então ele é uma pessoa que se dispõe a fazer, que se dispõe a ajudar. Ele não vai esperar ninguém convidar, ele vai se colocar à disposição, porque isso para ele é muito importante, o mantém vivo, ativo. Eles são líderes, geralmente é a pessoa que já chama a liderança para si. Deixa que eu resolvo aqui, vamos fazer assim. Então eles têm essa tendência. Eles são impetuosos. Eles são impetuosos. Eles são severos, às vezes. Eles não têm tanta empatia. É por isso que eles são muito diretos. E talvez a fala do colérico pode machucar, porque ele não está se colocando no seu lugar. Ele simplesmente está falando o que ele pensa, né? E às vezes o outro vai se sentir: poxa, você não se colocou no meu lugar? Não, me coloquei, nem sei o que é isso, tá? Então é importante a gente entender para a gente não julgar, para a gente compreender, para a gente amar e se amar também. Eles guardam mágoas, por isso eles são vingativos, eles são irados, orgulhosos. É um pecado. Quando a gente entra nesse mundo dos temperamentos, nesse conhecimento, é muito importante a gente entender também o pecado que o nosso temperamento, ele nos leva a fazer, né, a pecar. Então, o orgulho é o pecado do colérico, porque ele é muito cheio de si, né? Eu sou, eu posso, eu aconteço, eu faço, eu sou determinado, então eu sou orgulhoso. Pensando nos 7 pecados capitais, e pensando nos temperamentos, alguns pecados capitais são mais fortes dependendo do seu temperamento. Então, por exemplo, como a Adriele disse, no caso do colérico, há uma tendência, e é importante a gente falar, quando a gente fala de temperamento, é importante a gente entender que tudo isso é uma tendência. Volto a dizer, temperamento não nos define, é apenas uma tendência. Há uma tendência natural no colérico ao orgulho, à soberba, à prepotência. É isso, crianças coléricas. Parem de gritar, crianças coléricas. Eu acho que eu tenho uma criança colérica. Inclusive, tô brincando, gente. Olha, achei que era minha filha. Inclusive, olha aqui, corta pra cá. Presta atenção. Inclusive, uma das coisas que me move muito a estudar os temperamentos, e não só estudar, eu sempre gostei de estudar os temperamentos, mas de fato vivenciar isso na prática, assim, ver a coisa acontecer, os filhos. Depois que as meninas nasceram e a gente começou a perceber a diferença gritante entre elas, a gente teve que aprender a lidar, né? E aí eu comecei, né, a ler esse livro, que a gente tirou muito do que a gente está falando aqui desse livro,
E isso me abriu um universo em relação a como eu, uma mãe sanguínea, preciso lidar, por exemplo, com uma filha melancólica. Eu vou falar disso também. É muito interessante porque quando a gente começa a conhecer os temperamentos, a gente começa também naturalmente a analisar, e isso é bom. A gente começa a nos analisar em primeiro lugar e analisar o outro. E aí com as nossas filhas, foi exatamente isso que aconteceu. A Helena tem 3 anos, esse ano ela vai fazer 4 anos. E a gente já vê fortes traços de uma melancólica. Fortes, não é? Porque ela fala, né? Ela fala que ela fica com vergonha. Todo mundo aqui, né? Muita gente aqui conhece a Helena desde quando nasceu aqui, enfim. E a Helena é tímida. Se você cumprimenta ela, ela vai ficar extremamente tímida. E ela fala, mãe, fiquei com vergonha. E foi tão interessante que quando eu comecei a estudar mais sobre os temperamentos, a fala, né, como lidar com o seu filho melancólico, falava bem assim no início: o seu filho não sabe se socializar. Então ele não tem essa predisposição, ele não nasce com isso. Você precisa ensinar, você precisa falar oi quando alguém te olha ou te direciona a palavra, você precisa cumprimentar, é assim que se cumprimenta. E eu achei isso sensacional, porque eu não sou assim. Então eu preciso educá-la para que ela aprenda a socializar, porque a socialização não é comum para ela. E não é nem assim por maldade, os melancólicos eles não gostam de se socializar por maldade, não. Nós não temos a necessidade de muita socialização. É difícil para nós a socialização. A nossa tendência é sermos de poucos, não do povão, de todo mundo, eu amigo de todos, igual o sanguíneo é. Né, Rodrigão? Não, entendeu? Colérico, estamos no colérico. São enérgicos. Você quer falar do santo? Sim, apenas alguns exemplos de santos coléricos. São Francisco de Sales era colérico e Santo Inácio de Loyola também era colérico. Muitos pensam que São Pedro, apóstolo, também era colérico, mas não, São Pedro não era colérico. São Pedro era sanguíneo, já dando um spoiler aqui, mas São Pedro era sanguíneo. Até se a gente for parar para analisar, se Pedro fosse colérico, dificilmente ele teria negado Cristo 3 vezes. Dificilmente Pedro teria negado Cristo 3 vezes se ele fosse colérico. Porque os coléricos, assim como os melancólicos, depois de decididos, dificilmente eles voltam atrás ou dificilmente eles vão trair. Né? São 2 temperamentos, o colérico e o melancólico. São 2 temperamentos muito fiéis. Agora, os sanguíneos, e é muito interessante a gente entender isso. Eu sempre dou risada quando eu falo disso, né? A gente brinca, mas é muito sério isso. Porque a tendência do sanguíneo é ser superficial. É tomar uma decisão hoje, amanhã alguém te falou qualquer coisa, você já mudou de ideia, né? E com isso a gente fica muito perdido na nossa vida, na nossa caminhada. Então existe uma tendência muito forte de não se aprofundar. Melancólicos. Os melancólicos, gente, eu sou especialista em melancólico. São profundos, reflexivos. Pensa numa mulher que estuda os melancólicos. Silenciosos, direto. Acontece alguma coisa, a gente briga, eu falo, deixa eu ler esse livro para eu entender. Eu vou lá e leio e falo, vida, sabe por que você fez isso comigo? Porque você é assim. E é muito interessante, eu faço isso mesmo. A gente, várias DRs em cima do temperamento. Por quê? Porque fica mais fácil compreender. Então o Vitor, ele é profundo, reflexivo, silencioso. O melancólico, ele tem uma vida gigantesca interior. Quando eu comecei a namorar o Vitor, eu falo que eu descobri, né? Existe um mundo dentro dele, mas que ninguém vê. O sanguíneo, o mundo dele é para fora. O melancólico não, existe um mundo, mas esse mundo é para dentro e poucos tocam esse mundo interior. É uma pessoa que tem muita intelecção, né? Muito intelectual. São pessoas muito fiéis, uma vez que você constrói um relacionamento com essa pessoa, ela é extremamente fiel.
fiel não só nos relacionamentos, né? Mas fiel. Nós demoramos para tomar as decisões, mas uma vez que nós tomamos a decisão, nós somos fiéis a elas. Muito constantes, tem uma inclinação à tristeza. É interessante isso esses dias, né? A gente estava conversando e o Vitor falou assim, eu não estou bem. Eu falei, vida, só para te puxar, né? Lembrando, você tem uma tendência à melancolia. Então, não é porque o mundo, às vezes está tudo bem, só que você tem essa tendência. E aí o seu olhar para as coisas é um olhar mais pessimista, porque tem essa característica de mais tristeza. O mundo do melancólico, eu costumo dizer que ele é mais acinzentado, né? E de fato é uma característica. Então é importante a gente entender para até se questionar, né? Será que eu estou triste porque é uma tendência, ou será que eu estou triste porque realmente eu devo estar triste? Senão se afoga na tristeza. Até um estudo bem interessante quando nós pensamos nos temperamentos é como um temperamento reage a uma depressão, por exemplo. A depressão é uma doença que pode sim te afetar, vir a te afetar. Mas quando você é, por exemplo, uma pessoa melancólica, ela pode afetar qualquer temperamento, todos os temperamentos. Mas afinal de contas é uma doença. Mas como o temperamento reage? E a pessoa melancólica, a tendência dela é se afundar, porque ela é profunda. Então ela mergulha no sentimento, seja ele um sentimento bom, eu estou feliz, eu estou alegre, ou eu estou depressivo. Isso é um estudo que traz, tá, gente? É um estudo de um livro que eu li, muito bom, inclusive. E, por exemplo, a diferença do sanguíneo. O sanguíneo, ele pode ficar depressivo, mas ele não gosta desse lugar. Ele tem uma necessidade de estar bem, de estar feliz. Então, ele vai buscar sair desse lugar. Ele não quer ficar depressivo, mesmo que ele esteja, ele não quer ficar nessa situação. Então, ele luta mais para sair desse lugar. Essa questão da profundidade, ela de fato é muito real no melancólico. Tanto é que o temperamento do melancólico, ele pode ser representado pelo elemento terra, pela terra. Pode ser usado, a terra pode ser usado como exemplo para entender um pouco desse temperamento. Assim como o colérico, o elemento que pode simbolizar o colérico é o fogo. O melancólico é a terra. Por quê? A terra, ela absorve. Tudo que cai ali nela, ela vai absorver. Ela vai encontrar profundidade. O melancólico é assim. Tudo que acontece, ele vai reter. Ele vai encontrar profundidade. Tudo, sejam coisas boas ou sejam coisas ruins. O melancólico tem uma inclinação ao pessimismo. Então, será que vai dar certo? Não sei, não gosto, né? A tendência é ser assim. São muito introvertidos. Eles guardam mágoa por tempo, por muito tempo, por mais tempo. Às vezes não falam, né? Eles não vão falar, né? A tendência deles é guardar, não falar, mas eles guardam. Eles são mais egoístas e individualistas, porque eles são menos sociáveis. Então a tendência é se fechar também pela profundidade, se fechar no seu mundo. E aí nós temos exemplos de santos melancólicos. Antes da gente falar os santos, um grande defeito de nós melancólicos, o individualismo. Por quê? Como eu disse no começo, nós não sentimos necessidade da interação. A gente não sente necessidade da socialização, não sente necessidade de ter outras pessoas próximos a nós. E isso faz com que a gente vai se fechando cada vez mais em nós mesmos. Então, há uma tendência muito grande ao individualismo, ao egoísmo, ao egocentrismo. É triste, mas é um fato. É fato, ainda bem na vida que eu me socializo com você. Mas de fato é isso. E é muito interessante, quando eu comecei, eu falo que eu estudo muito melancólico, porque quando eu comecei a namorar o Vitor, eu senti essa diferença, mas eu não entendia, né? Às vezes eu chegava nele e eu sou muito enérgica, né? Sanguínea, eu fico feliz com facilidade, tudo me deixa feliz, tudo eu choro, sou emocionada. E eu chegava nele, tô tão feliz, isso aqui, você gostou? Ele, gostei.
sério, né? Extremamente sério, extremamente contido. E aquilo, eu achava na minha cabeça que ele não estava feliz, que ele não gostava de mim. A culpa... Então, o que está acontecendo? Esse cara não sorri para mim, ele não se envolve. Mas não é o E a sanguínea, em contrapartida, com menos de um mês, já queria casar comigo, já. Não, que menos de um... Veio com primeira semana. um mês, não estava nem namorando praticamente. Falei, ó, já veio seguinte, com umas conversas de casamento. Eu falei assim, não é ainda bem, possível. me enrolou 7 anos ainda, porque é melancólico. Eu já falei, é o seguinte, eu quero isso pra minha vida, eu tô decidida, se você quiser, ou a gente fica junto em casa, ou a gente já resolve aqui, já separa, tá tudo bem, eu nem vou ficar... Sanguínea, né, ó. Foi legal, a gente ficou junto, mas se não quiser também amanhã, se não quiser, né, se quiser... Mas eu consegui refletir durante 7 anos, tá bom. E eu aqui na pressão, na pressão. Então é muito interessante a gente compreender isso, porque a forma do Vitor demonstrar alegria, demonstrar que, emoção é diferente da minha. Em compensação, eu fico emocionada com facilidade. O sanguíneo tem essa tendência. Só que o melancólico, quando ele se emociona, porque é uma pessoa profunda. Então, por exemplo, o Vitor chora feio. O melancólico, quando chora, a gente costuma brincar isso com os nossos amigos, com a Bruna, PV e o Pedro. Que o melancólico, quando chora, chora feio. Gente, Rapaz. Primeira vez que ele chorou, eu tive vontade de rir. Falei, gente, que... Porque ele chorava assim. Eu falei, gente, que... Porque tudo que ficou aqui muito tempo, né, saiu. Quem aqui que é melancólico e chora feio que vai assumir? Ninguém. Agora ninguém quer assumir, ó. Tua irmã também, tua irmã é melancólica. A Marina é melancólica. Olha o orgulho melancólico. Ó, tô te expondo. Desculpa, cunhada, mas esse é o momento. A Marina chora feio também, igual o Vitor, de família. Ai, ai, vamos lá. Santos, ok? Vamos. Santa Teresinha melancólica, São João. Santa Teresinha do Menino Jesus é um exemplo de uma santa melancólica. Inclusive, Santa Teresa d'Ávila, ela, que não tem nada a ver com Santa Teresinha do Menino Jesus, são duas santas diferentes. Santa Teresa d'Ávila, ela, no convento, como que ela lidava com as demais freiras melancólicas. Ela colocava as melancólicas para trabalhar. Tirava um pouco as melancólicas da oração, diminuía um pouco da oração das melancólicas, porque nós melancólicos temos uma tendência natural à vida interior. A oração para nós é muito fácil, a gente gosta da vida interior, né? A gente gosta ali do silêncio, da solidão, a gente gosta, né? E se a gente não cuidar, a tendência é ir se afundando nessa terra que nós somos. E Santa Teresa d'Ávila, com uma inteligência absurda, doutora da igreja, ela incentivava e ela determinava que as freiras melancólicas trabalhassem. Reza menos, trabalha mais e faz mais. E uma coisa importante também para falar do melancólico é que a tendência do melancólico não é ser muito corajoso, ousado. Eu estava lendo isso até para entender mais a Helena. É muito importante que a gente entenda, se você é melancólico, se você tem um filho melancólico, se você tem um esposo melancólico, uma esposa, enfim, que a gente empurre essa pessoa para situações. Por quê? Porque essa pessoa ela só vai dar tranco se você empurrar. Vai ser difícil. Essa pessoa vai sofrer, o melancólico sofre, mas é muito importante que ele se lance, que ele vá. Às vezes alguém precisa empurrar. Até o Vitor brincou hoje, ele falou, se eu não tenho uma sanguínea na minha vida, porque de fato, o sanguíneo, vamos lá, vamos fazer, não está perfeito, vamos fazer. O Vitor toca violão. Gente, o Vitor toca muito bem. Se eu tocasse igual ele, eu já estava fazendo show, entendeu? Tocando aqui na igreja, mas para ele não toca bem. Né? Então, não é que ele não toca bem, ele sabe que ele toca, mas ele acha que ele não está preparado, por exemplo, para tocar numa missa. Eu não é? Estou falando mentira? Enfim. Então, por conta do perfeccionismo. Nós, melancólicos, somos muito perfeccionistas. Isso, e aí a tendência é não caminhar, não se lançar, e aí não experimenta
de muitas coisas. Então, se você convive com alguém que é assim, se você tem um filho assim, é muito importante que a gente saiba também impulsionar essa pessoa. Se você é mulher, tem um marido assim, se você é esposa, tem uma esposa assim, se você tem um filho assim, é importante que você impulsione essa pessoa para que ela caminhe, para que ela vá e não fique parada no seu melancolismo. Então, Santa Teresinha do Menino Jesus, uma grande melancólica, e São João Apóstolo também muito melancólico. Até voltando um pouco na questão da fidelidade, São João foi aquele que se manteve fiel até a cruz, né? Ele permaneceu ali na cruz, aos pés da cruz, junto com Maria até o fim. Então, se você também parar para analisar o evangelho de São João, ele é um evangelho, comparado com os outros, mais profundo. Ele tem um tom diferente, ele tem um tom de profundidade diferente dos outros. Sanguíneo. Os sanguíneos, eles são, até ouvi uma explicação uma vez do Ítalo Marcilli, que ele fala que o sanguíneo, o elemento, né, é o ar. Porque o sanguíneo, ele vem de uma forma que ele entra, né? Ele vem pelo ar, assim. Quando você menos percebe, você já é amigo do sanguíneo, você já está conversando, já fez amizade. Esse é o sanguíneo. São alegres, são simpáticos, são pessoas dóceis, são pessoas de bom coração, são pessoas contagiantes, que elas têm uma tendência a impulsionar as outras. São pessoas que não guardam mágoas. Tá tudo bem, o perdão para a pessoa sanguínea é muito fácil. É extremamente fácil. Os sanguíneos são, em contrapartida, mais superficiais. Porque como eles não guardam, eles não refletem, eles têm uma tendência a ser mais superficiais. São pessoas inconstantes. É uma coisa que eu falei, que é uma tendência do sanguíneo, até de permanecer numa comunidade, de permanecer numa paróquia, de permanecer na caminhada. O sanguíneo, e eu posso falar como sanguínea que sou, ele busca muito sentimentalismo, ele busca sentir, ele busca emoção. E aí nessa busca de emoção, né, a gente fala muito isso, inclusive até o padre Evandro falou sobre isso esses dias, que nessa busca pelo sentimento, pela emoção, por sentir algo que me faz, nossa, então aqui eu senti, você pode se desviar daquilo que é verdade, daquilo que é o caminho de Deus. E aí o que acontece? Todos nós somos chamados, presta atenção aqui, gente. Todos nós somos chamados e vamos vivenciar. Se você ainda não viveu isso, entenda. Um dia você vai viver um caminho de deserto na sua caminhada com Deus, na sua espiritualidade. Vai haver um momento em que você não vai sentir nada. E aí você vai fazer o quê? Você vai abandonar Deus? Você vai para outra igreja? Você vai para outra religião? O que você vai fazer? Porque eu não estou sentindo, então Deus não está aqui se eu não sinto. Então, enfim, sentir... Eu brinquei no começo, né, porque os sanguíneos teriam um pouco de sono, né, por conta do assunto ser um pouco mais técnico. E o sanguíneo, ele procura, como a Adriele disse, ele procura o sentimento, ele procura as emoções, ele a tendência é ele procurar sempre o oba-oba. Então, putz, aqui eu não estou sentindo mais nada, nossa, tá meio chato essa igreja, o padre muito chato, só quer animação. o padre, nossa, o padre muito fleumático. Vaza e vai procurar um padre sanguíneo, onde ele consegue suprir a necessidade dele, dos sentimentos, das emoções, do oba-oba dele. O sanguíneo é inconstante, o sanguíneo é vaidoso, muito vaidoso. Então é difícil, até o sanguíneo ele também tem uma tendência ao orgulho, porque é vaidoso. A luxúria, a gula. Olha só, um dos pecados capitais do sanguíneo é a gula. Estão vendo? Eu estou observando aqui as reações. Então, quando eu falo do sanguíneo e o sanguíneo se identifica, ele ri, ele olha para mim, tipo, né? Ele se entrega, exatamente. Porque é a gula, porque comer, a gente come as emoções. Até tem um livro que fala sobre isso. E de fato, sabe aquela coisa, eu não consigo fazer um jejum? Eu sou assim. Não consigo fazer um jejum porque, gente, fulano me ofereceu um bolo, eu não vou comer, que legal. A nossa tendência é deixar com que a emoção fale mais alto. E a gula é um pecado do sanguíneo. Nós somos impulsivos emocionalmente.
fazemos as coisas sem pensar, na grande maioria das vezes. Lembrei dela, que é um grande exemplo de uma pessoa sanguínea em nosso meio. Minha sogra. Não, é porque tem pessoas que é muito claro, né? Verinha é extremamente sanguínea, né? É um exemplo claro de uma pessoa sanguínea. Não está nem prestando atenção aqui na que a gente está falando, entendeu? Porque é muito técnico para ela, esse assunto tá lá, ó. Ela não está prestando atenção mesmo. Quem é que se identifica como sanguíneo? Levanta a mão. Quer falar dos santos? Os santos sanguíneos, São Pedro e Santo Agostinho. Tanto é que o Santo Agostinho foi um santo, nessa frase que nós trouxemos para divulgar o tema é de Santo Agostinho, né? Ele se aprofundou muito nesse tema. Ele foi um dos santos que trouxe o tema temperamento. Não é que falou sobre isso ou não? Então desculpa, eu achei que era isso. Perdão. Corrigindo. Quer falar alguma coisa sobre... Falando sobre mim? Santo Agostinho, brevemente... Quer dar um exemplo? Acho que você já deu todos. Falando um pouco de Santo Agostinho, ele é um grande exemplo de um sanguíneo que conseguiu se controlar. Aliás, todos os santos conseguiram se controlar, né? Eles souberam temperar o seu temperamento. Santo Agostinho, doutor da igreja. Por isso que se tornaram santos. Ele que tinha a tendência a uma inconstância, né? A não ser tão fiel, se mostrou fiel. Né? Se a gente parar para ler todas as suas obras, se você ler Confissões de Santo Agostinho, ali você encontra uma profundidade absurda. Você fala assim, provavelmente ele era melancólico. Não, não era melancólico. Ele era sanguíneo, mas um sanguíneo controlado pelo Espírito. Fleumático. Fleumáticos. São pessoas mais lentas. São pessoas que não se excitam com as coisas. O fleumático, se você falar para ele, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo bem. A linguagem corporal é a mesma quando está tudo bem e quando não está tudo bem. Então, é até difícil você ler um fleumático. Eu lembro que teve uma vez que eu fiz uma palestra e as pessoas não tinham tanta reação. E para uma pessoa que está falando aqui, principalmente uma sanguínea, é importante, né? Quando você vê alguém fazendo assim, você sabe, você vai validando aquilo que você está falando. E aí eu dei uma palestra para um grupo de pessoas. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Essas pessoas não estão gostando do que eu estou falando. No final, todo mundo, obrigado, foi tão legal. Muitos fleumáticos ali, né? Eu identifiquei. Por quê? Porque elas não se expressam, né? Não tem muita expressão. São pessoas serenas, são pessoas calmas, são pessoas sóbrias, são pessoas de um coração muito bom, mas um coração frio. São pessoas mais prudentes, são pessoas extremamente harmoniosas. Elas vêm para intermediar as coisas, para trazer harmonia. Elas estão numa comunidade entre os coléricos, os melancólicos, os sanguíneos, ali intermediando. Calma, gente, calma, vamos fazer assim, né? São pessoas que são mais lentas, são pessoas mais inativas, são pessoas mais apáticas e são pessoas mais preguiçosas. O pecado que assombra a vida do fleumático, né, a tendência é a preguiça. Quer falar alguma coisa sobre fleumático? Quem é que se vê fleumático? Poucos fleumáticos aqui. Uma pessoa que é fleumática, né, que a gente, assim, falando, a gente estava conversando sobre isso esses dias, a Jéssica do Pedro, né, a Jéssica, ela falou, nossa, sou totalmente fleumática, pessoa harmoniosa, tranquila, calma, tá tudo bem. Uma pessoa que eu vejo que é muito fleumática também é o Carlos, meu sogro. Também, né? PV, eu acho que o PV é fleumático também. Cadê o PV? Também acho. Olha lá. Então, né, PV? É um fleumático e uma sanguínea, né? Né, Bruna? Santo Tomás de Aquino era fleumático. Zero preguiça para Santo Tomás, hein? Para ter escrito a Suma Teológica, zero preguiça. Benza a Deus. E esses são os temperamentos. Gente, entender sobre isso, como eu falava no início,
parece, né, quando a gente fala sobre esse assunto, parece até um pouco complexo. Às vezes a gente se entende, às vezes não se entende muito. Eu acho que eu tenho um pouco de tudo, mas se aprofundar nisso é muito transformador, de fato, na vida de um cristão. E a partir do momento que nós nos colocamos e decidimos viver uma vida em Cristo, a partir do momento que nós nos decidimos pelo céu, esse é um conhecimento que nós precisamos ter, para que a gente viva bem em comunidade, primeiro a nossa família, depois na nossa comunidade, até porque um dos problemas, presta atenção aqui, gente, um dos problemas que as comunidades mais enfrentam são os problemas de relacionamento. Pode ter certeza, a gente brinca falando sobre isso dos acampamentos, mas é a pura verdade. Você pode ter certeza que Deus vai fazer questão de promover esse tipo de coisa. Você se inscreve para trabalhar no acampamento e você cai numa equipe com alguém com temperamento que é oposto ao seu, justamente para te santificar. Você pede paciência para Deus e aí você tem um irmão extremamente impaciente na tua tribo, né, na sua equipe. Então, isso acontece em comunidade. Isso precisa acontecer em comunidade, para que a gente aprenda a perdoar, para que a gente aprenda a caminhar em direção ao céu, para que a gente aprenda a se temperar, porque existe uma tendência que não vai mudar, como disse o Vitor, porém, eu preciso me abrir para viver aquilo que é a vontade de Deus através do meu temperamento. Eu vou pedir para que você agora, presta atenção, a gente vai entrar num momento de oração, em cima de tudo isso que a gente trouxe, porque o nosso temperamento, ele precisa ser entregue, apresentado a Deus. A sua pessoa com o seu temperamento, a tua história, para que o Espírito Santo de Deus, ele faça. Para que o Espírito Santo de Deus, ele te tempere. E você precisa permitir isso. Você é livre. Todos nós aqui somos livres. Nós temos o livre arbítrio para decidir se abrir para aquilo que é a vontade de Deus na nossa vida, independente de qual seja o nosso temperamento. E Deus, nessa noite, a gente conversando sobre isso, Deus nos trouxe que Deus tem uma missão para você, com o teu temperamento. Deus tem uma missão. Independente, talvez você pense assim, poxa, eu sou uma pessoa fleumática, eu sou mais na minha, eu sou mais tranquilo. Poxa, será, o que Deus vai fazer através de mim? Se eu sou uma pessoa mais calma, na minha, tenho uma tendência a não ir, e sim a ficar. Mas Deus tem algo para você. Deus tem algo para você sanguíneo, Deus tem algo para você melancólico, Deus tem algo para você colérico. Deus tem muito para nós, Ele tem um plano para a sua vida. Só que você precisa se abrir para que o Espírito Santo faça através do seu jeito de ser, dos seus temperamentos. Então eu vou pedir para que agora você feche os seus olhos. E mediante a tudo isso que foi falado, tudo isso que nós trouxemos, mediante o seu temperamento, a pessoa que você é, mediante ao temperamento da pessoa que caminha com você, do seu cônjuge, vai trazendo à sua mente as pessoas que convivem com você, vai trazendo à sua mente os seus filhos, se você tem filhos, seu esposo, sua esposa, sua mãe, seu pai, talvez alguém que te magoou, talvez alguém que por ter um temperamento diferente, essa semana te magoou e hoje você conseguiu identificar, nossa, eu fiquei chateado porque eu sou assim e a pessoa é assado, é por isso, a pessoa não teve a intenção, mas o temperamento dela falou mais alto. Vai colocando para Deus, vai entregando tudo isso agora. E vai falando para o Espírito Santo, fala, vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus sobre o meu coração. Vem Espírito Santo de Deus sobre a minha mente. Fala, Espírito Santo, nessa noite eu aprendi um pouco mais sobre temperamentos. Mas eu sei que todo conhecimento não é suficiente para mudar quem eu sou. Todo conhecimento não é suficiente para temperar o meu temperamento. Todo conhecimento não é suficiente para controlar, para regular o meu temperamento.
porque eu sei que somente através do Senhor, Espírito Santo, somente através de Ti, eu consigo me controlar. Na realidade, é o Senhor, Espírito Santo, que vem em meu socorro, que vem na necessidade que eu mais preciso, que vem nas minhas faltas, nas minhas carências, que vem nas minhas dificuldades, que vem nos meus pecados, na minha miséria. Então vem, Espírito Santo de Deus. Vai pedindo para que o Espírito Santo de Deus te capacite nessa noite, para que você possa conduzir a sua família. Vai pedindo para que o Espírito Santo de Deus possa agir naquilo que não é bom no teu temperamento, para que você possa conduzir melhor a sua família. A sua família precisa de você, mulher, homem. A sua família precisa de você. Vai abrindo o seu coração para que o Espírito Santo de Deus vá moldando o seu ser, vá curando o seu ser nessa noite de hoje. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Fala assim: Espírito Santo, nessa noite eu aceito quem eu sou. Fala isso. Espírito Santo, eu aceito quem eu sou, porque hoje eu conheci um pouco mais de mim mesmo. E eu decido, Espírito Santo, junto com a tua ação, junto com a tua graça, me superar. Vem, Espírito Santo de Deus. Espírito, canta. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito Santo. Vai levantando do seu lugar, fica de pé e canta mais uma vez. Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre o meu temperamento. Vem, Espírito. Espírito Santo de Deus. E vai falando: vem controlar todo o meu ser. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, Espírito Santo. Vem dirigir o meu viver. O meu pensar. O meu falar. O meu sentir. E o meu agir. Vem, Espírito. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu viver. O meu pensar com as suas mãos na cabeça. O meu falar com as mãos na boca. O meu sentir, põe a mão no coração. E o meu agir, levante os seus braços e clama: Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo.
vai soltando a sua voz. Mais alto, vem Espírito Santo. Nesse momento eu te convido, você que conseguiu identificar o seu temperamento, seja ele colérico, melancólico, fleumático, sanguíneo, ou até mesmo você que não conseguiu ainda identificar o seu temperamento, mas eu te convido agora nesse momento a se ajoelhar, como um sinal de submissão, como sinal de quem? Senhor, eu reconheço aquilo que eu sou, mas eu me submeto à tua vontade. Eu me submeto para que a tua graça, o teu poder venha me transformar. E vai soltando a tua voz na linguagem do céu. Vem Espírito Santo de Deus sobre a nossa personalidade. Vem Espírito Santo curar tudo aquilo que até nós não sabemos o que precisa ser curado. Vem Espírito Santo visitar as nossas mágoas, as nossas feridas. Venha nos libertar, Espírito Santo. Porque todos nós, independente do seu temperamento, nós precisamos ser libertos para o amor. É para isso que Deus nos chama, sermos libertos para o amor. Você colérico, a tua missão, o teu chamado é o qual? Amar. Você melancólico, a tua missão é o amor. Você sanguíneo, amor. Você fleumático, amor. E canta mais uma vez, Espírito. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Pode ser mais forte, clama, Espírito. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem nos controlar, Espírito Santo. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu viver. O meu pensar. O meu pensar. O meu falar. O meu falar. O meu sentir. O meu sentir. E o meu agir. O meu agir. Vem Espírito Santo. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. e solta a sua voz, só as vozes, Espírito. Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu viver. O meu pensar. O meu pensar. O meu falar. O
Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Nós somos chamados à santidade, independente do nosso temperamento. Nós somos chamados a ser santos. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.